Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. O encontro de hoje é reservado ao estudo do IPTU. Vamos descobrir como chegar ao valor venal do imóvel, que é a base de cálculo deste imposto, e outras noções básicas para compreendermos este tributo. Pessoal, olha só, IPTU, sigla para Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Ele está disciplinado no Código Tributário Nacional a partir do artigo 32. Vou fazer a leitura com vocês dos artigos e explicá-los, porque daí assim a gente já está fazendo um estudo para ir a provas que exigem conhecimento específico da letra da lei, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, o artigo 32 fala assim, ó: o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Então, primeira questão, municipal. A competência deste imposto, deste tributo, é municipal. E aí, qual o fato gerador? Ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Para isso, a gente tem que voltar lá nas lições de direito civil. Lembra? O que é ser proprietário? O que é ter a posse? Proprietário é aquele que tem todos os poderes inerentes à propriedade, usar, gozar, dispor, né? O domínio útil aí é só lembrar lá do direito de superfície. Antes se falava na enfiteuse, mas ela foi abolida pelo Código Civil de 2002. Hoje nós temos a questão do direito da superfície e a posse quando você não pode dispor da coisa como se fosse sua. Você tem uma mera detenção, tá? Então, esse é o fato gerador do IPTU. Mas agora, ser proprietário do quê? Ter o domínio útil do quê? Ter a posse do quê? Aí diz bem imóvel, por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do município. E aí, o parágrafo 1º do artigo 32 vai falar pra gente como que tem essa natureza aí de zona urbana. Então, para efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Então, os melhoramentos que estão previstos nos incisos do parágrafo 1º do artigo 32 tem esse requisito especial, construídos ou mantidos pelo poder público, tá? Então, tem lá meio-fio, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, né? Como que você lembra disso? Fazendo uma leitura atenta, repetidamente, né? É assim que você vai gravar os melhoramentos. Mas o que você precisa saber? Pelo menos tá? Dois desses melhoramentos previstos nos incisos aí do parágrafo 1º do artigo 32. Sem prejuízo, olha lá o parágrafo 2º da lei municipal, considerar outras áreas como urbanas. Olha o que está falando lá o parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, não se limitem às disposições que estão nos incisos ali, aqueles melhoramentos, porque a lei municipal pode prever outras regrinhas, tá? Então, qual é sempre a importância de quando você receber alguma situação, né, em sua vida prática com relação ao IPTU? Verificar imediatamente a legislação municipal. Para o OAB, o que você precisa saber? 2 melhoramentos, tá? Pelo menos 2 destes que estão previstos nos incisos do parágrafo 1º e lembrar da regrinha, que lei municipal pode prever outros
outras áreas como urbanas, independente daqueles incisos. É isso que você precisa levar para sua prova. Então, a gente sabe quem paga o IPTU, a gente sabe o que é, né, a zona urbana, em cima do que vai incidir, né? Competência que é municipal para instituir esse imposto disciplinar, né? E agora, como que calcula, né? Essa parte é mais importante. Então, veja, o imposto sempre vai ter uma base de cálculo e uma alíquota, certo? A base de cálculo é o que será considerado para que a alíquota seja aplicada e a gente tenha um valor X, que é o que o contribuinte vai recolher aos cofres públicos. No caso do IPTU, nós vamos falar que a base de cálculo é o valor venal do imóvel. Só que o que você entende por valor venal? Né? Muitas pessoas falam que é o valor de mercado do imóvel, mas como é que você chega a esse valor venal? Novamente, legislação municipal. Cada município vai ter uma planilha, né, uma planta genérica de valores, que é o nome, tá? Cada município vai ter, que vai dizer, de acordo com cada bairro, o imóvel localizado, o metro quadrado vai ter um valor, tá? E na jurisprudência, só a título de curiosidade, essa planta genérica de valores, ela tem que ter publicação oficial. Não basta ela estar afixada lá na sede do município, tá? Porque tem que ser de conhecimento amplo da população. Então, como é que chega ao valor venal do imóvel? Tantos metros quadrados aquela propriedade, eu vou lá naquela tabelinha e vejo qual o bairro que aquele imóvel está localizado, vai ter um valor, eu multiplico o metro quadrado por aquele valor, eu vou chegar ao chamado valor venal do imóvel, tá? E aí, temos a base de cálculo, alíquota, Código Tributário Municipal. Novamente, né? Aí reservado ao município. Então, ele vai prever uma alíquota, tá? Essa alíquota vai incidir sobre esse valor venal que nós calculamos de acordo com o valor do metro quadrado correspondente ali naquela região. É assim que a gente chega no valor que aparece no carnezinho do IPTU, que chega na sua casa, tá bom? Agora vem comigo. Se você não prestou atenção em nenhum ponto desse vídeo, se dispersou aí a atenção, agora você tem que olhar. Agora você tem que prestar atenção, porque eu não posso te dar certeza que vai cair na prova da OAB, porque eu não tenho acesso às provas da FGV, por óbvio. Mas eu posso te garantir que a chance disso cair é muito grande, especialmente na primeira fase. Na segunda também. Então, olha só, presta atenção, porque é uma confusão essas regras. Uma para base de cálculo, outra para alíquota. Necessidade de lei. Alteração na base de cálculo e na alíquota. Normal. O que eu tenho de exceção? A atualização do valor monetário da base de cálculo do IPTU, que pode ser feita por decreto do executivo. Respeitando o quê? Olha a súmula, lembra dessa súmula, hein? Que é defeso ao município, ou seja, vedado ao município, fazer atualização monetária em patamar superior, né, ao índice oficial. Então, se for acima do índice oficial, não pode ir inconstitucional. Por que isso? Daí é uma majoração indireta de tributo por decreto, sem lei. Não pode, tá bom? Então, sempre lei, sempre pensa na lei. Agora, exceção, atualização do valor monetário da base de cálculo, dentro dos parâmetros oficiais previstos aí em lei, tá? Alíquota, tem alguma exceção? Não. Sempre por lei. Agora, vamos lá. Aplicação dos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. Olha só a confusão perigosa que você pode fazer. Com relação à base de cálculo, as alterações que são feitas na base de cálculo do IPTU não precisam respeitar a anterioridade nonagesimal. De modo que sim, é possível que no final de 2019 tenha alguma alteração
com relação à base de cálculo do seu município. E em 2020 você seja surpreendido, depois de pular as 7 ondinhas no ano novo, seja surpreendido com a alteração. Isso não vai ser inconstitucional. Agora, alteração de alíquota, né? Era uma alíquota de 1%, agora é de 2%. Respeita as duas anterioridades. Tem que respeitar o próximo exercício e ainda o prazo de 90 dias. Então, no caso, se eu estou falando de uma alteração de alíquota do imposto, no final deste ano de 2019, só vai poder ser exigido no exercício financeiro seguinte mais 90 dias, o que vai passar do mês em que o imposto é calculado e chega o seu carnê. Então, de fato, isso só vai chegar real para você a alíquota nova em 2021. Você entendeu? Porque quando ele seria vigente, considerando os 90 dias, já passou o período de apuração, né? O período de apuração do IPTU, do IPVA, é sempre no começo do ano. Então, se não está vigente ali a alteração, não vai ser feito cálculo considerando ela, né? Tudo bem? Ó, essa parte final é muito importante. Se você fala assim, olha, Bia, eu preciso de um resumo do seu vídeo muito rápido, veja daquele minuto que eu falo de anterioridade, da base de cálculo da alíquota para frente. Então, muito obrigado. É isso o vídeo de hoje. Tratamos aí aspectos de aplicabilidade aí das alterações de IPTU. É bom até para você como cidadão ficar informado de como que, né, como calcula o valor do seu imposto. É importante a gente saber o porquê das coisas, né? Saber de onde que veio, como é que pode ser, como não pode ser. É sempre importante essa consciência, tá bom? Precisando de mim, estou lá no site www.tributariosemmistério.com.br. Acessem lá os artigos, as questões, tem bastante material legal para vocês estudarem. E no Instagram, @tribsemmistério, eu também estou por lá postando alguns vídeos no IGTV, né? E também é um canal interessante da gente compartilhar. O Instagram, né, tem se tornado também uma ferramenta muito boa para compartilhar conhecimento e aprender bastante, tá bom? Muito obrigada por sua companhia. Eu te espero no domingo que vem, no mesmo horário. Tchau!